Seguindo nossos estudos sobre os fundamentos de segurança de rede, neste vídeo falaremos sobre mitigações de ataques à rede. Bom, a mitigação de ataques, ela envolve uma série de estratégias para tentar impedir que um atacante que está na rede externa obtenha acesso à rede interna. Então, uma das abordagens de defesas mais utilizadas é uma abordagem em profundidade. Qual é a ideia da abordagem em profundidade? A ideia é colocar vários elementos de segurança dispostos em espécie de camadas, de forma que cada um vai atenuando ou vai mitigando uma parte do processo de ataque, uma parte do ataque. Então, para atenuar esses ataques, primeiro a ideia é proteger os dispositivos, incluindo roteadores, switches, servidores e hosts. Então, a gente vai ter a proteção sendo realizada em dispositivos de rede e em dispositivos finais, né? Sejam eles switches de camada 2, switches de camada 3 ou roteadores, por exemplo. Então, essa abordagem de defesa em profundidade ou defesa em camadas, ela requer a combinação de uma série de dispositivos que eles estarão dispostos na sua rede em locais estratégicos. É importante que esses dispositivos estejam no lugar certo para proteger todos os elementos da rede. Pensando nessa estratégia, já nessa estrutura, nós vamos trabalhar com uma série de equipamentos ou uma série de recursos, não necessariamente em equipamentos diferentes, eles podem estar combinados em alguns equipamentos, mas é importante que eles estejam estrategicamente dispostos estrategicamente na rede. É importante também que esses recursos, essas ferramentas, elas estejam em um dispositivo de hardware que ele seja adequado para a sua funcionalidade. Então, vamos começar com a VPN. VPN é um recurso de rede, aqui ela está disposta dentro de um roteador e que vai permitir criar uma rede privada virtual. A ideia dessa rede é criar um túnel criptografado para comunicação com determinados recursos. Então, um agente que esteja aqui, esse agente é um agente válido, um agente que precisa ter acesso à sua rede interna. Ele pertence à internet. Então, ele vai acessar a internet, ele pode acessar um determinado recurso. A VPN, esse usuário legítimo, ele pode criar uma rede, um canal criptografado. Então, a comunicação entre o dispositivo origem e a VPN, ela é estabelecida em um canal criptografado, e toda a comunicação que acontece por aqui, ela vai ser ela vai estar protegida do ponto de vista da privacidade, protegida de espiões externos, né? E a partir daqui da VPN, ele pode criar um acesso a um servidor qualquer, né, que esteja dentro da rede, e esse acesso vai ser criptografado também. Então, a VPN vai criar um túnel criptografado. A ideia é uma ideia virtual, né? Só que como funciona? A origem e o destino vão criar chaves de acesso, os dados que saem da origem, eles são criptografados com a chave pública do destinatário, e o destinatário ele vai descriptografar com a chave privada. E aí a gente tem uma comunicação que ela é feita por meio de criptografia. Então, não é que a gente vai criar um túnel propriamente dito entre origem e destino, é que as duas entidades elas vão trocar chaves e a comunicação vai ser criptografada. Depois, nós temos numa próxima camada um firewall, e esse firewall é uma ferramenta que vai atuar como uma espécie de muro. Então, você pode imaginar o firewall como uma espécie de muro, tanto que o desenho dele é um desenho de um muro, normalmente, às vezes, ainda aparece um foguinho aqui. Então, qual que é a ideia desse muro? Esse muro ele é uma barreira, só que essa barreira vai ter algumas entradas, alguns vãos vazios, que são as portas
que estão abertas, e essas portas são importantes para permitir o acesso da rede de alguém que está na rede externa à rede interna. Então, alguém que está aqui na internet e quer acessar a rede interna vai entrar apenas por uma dessas portas. Então, você restringe a área de atuação. No entanto, é uma porta que está aberta, ela não tem chave, ela não tem trinco, então é um vão aberto no seu faro, no seu muro. Então, qualquer agente que seja externo, consegue passar por esta porta. E por isso essa é uma barreira, é uma forma de proteção, mas ela não resolve o problema em si, porque ela vai fechar algumas barreiras, algumas portas para acesso à rede interna. E aí o que se coloca depois você vai colocar uma espécie de guardinha nessa sua rede. Então você pode colocar um sistema de um IPS, aqui a gente tem uma outra figura que é o IDS também, só que o IDS ele só detecta, o IPS ele vai prevenir. O que significa IDS e IPS? É um sistema de detecção de intrusão ou um sistema de prevenção de intrusão. O objetivo é analisar os dados que estão passando por esse vão que passou pelo firewall, né? Então essa ferramenta ela precisa estar estrategicamente no meio da rede e todo o tráfego precisa passar por esse recurso. Então o IDS vai observar o comportamento dos dados que estão passando e a partir deste comportamento ele vai determinar se é um comportamento normal ou um comportamento anômalo. No caso de ser um comportamento anômalo, o IPS ele pode startar algumas ferramentas ou alguns recursos para barrar essa comunicação. No caso do IDS, ele apenas vai notificar ou vai gerar logs, ele pode mandar informações para administradores de rede, por exemplo, tá? E o IPS ele pode startar algumas regras para evitar esse ataque ou para mitigar esse potencial ataque. Então a ideia do IPS ele vai analisar o tráfego de rede, ou seja, os dados que estão entrando e saindo, e a ideia aqui é ao analisar esse tráfego, identificar se o tráfego é normal, se o tráfego é anômalo. E se ele for anômalo, ou seja, um potencial ataque, a gente consegue barrar esse ataque no momento em que ele está acontecendo. Um outro recurso é um recurso que vai trabalhar com sistemas de e-mail, que vai analisar spams, tanto vai analisar códigos maliciosos, tanto em e-mails, no caso do ESA, e nas páginas web, no caso do WSA. É um inspetor de e-mail, um inspetor de web, que visa analisar o e-mail ou o tráfego web para verificar se é um tráfego válido, se é um e-mail válido ou não. No caso dos e-mails, a gente pode verificar se é spam e algumas ferramentas ainda permitem a verificação de phishing, a verificação de vírus, a verificação de códigos maliciosos dentro dessa mensagem, tá? E aí nós temos ainda uma outra ferramenta que é o servidor AAA. Esse servidor, ele é um servidor de autenticação, que ele vai fazer identificação, autenticação e contabilização, e o objetivo é permitir, ele vira um banco de dados de acesso, de credenciais de acesso, e ele vai permitir o acesso de usuários. Então ele vai fazer o papel de controle de acesso, ele vai permitir alguns controles de acesso. Tem um determinado usuário que está aqui na internet ou que está na minha rede, ela pode ser interna ou externa, então esse usuário ele precisa acessar um determinado recurso dentro da minha rede. Então o usuário vai mandar as credenciais de acesso para o servidor vai validar essas credenciais e vai dizer para o sistema o que esse usuário pode ou não fazer. Então, ao tentar acessar um determinado recurso, na verdade eu vou tentar acessar um determinado recurso. Vamos colocar aqui, vamos colocar o e-mail aqui. Vou tentar acessar o e-mail, vou passar as minhas credenciais de acesso e o e-mail
vai mandar essas credenciais para o servidor para o servidor AAA. E aí o servidor, o e-mail vai dizer quem é esse usuário, quais são as credenciais dele, e o servidor vai dizer se o usuário é válido e quais permissões de acesso ele tem a esse sistema. Então, o servidor AAA, ele é bastante importante, é bastante interessante para o cenário. E aqui a gente tem uma série de ferramentas que podem fazer esse serviço. Um outro recurso fundamental, porém não resolve, assim como o Firewall é fundamental para sua segurança em rede, apesar de ele ser limitado, ele é fundamental para a comunicação em rede, para a segurança da rede. No entanto, ele não resolve todos os problemas. Da mesma forma, a gente tem os sistemas de backup. O que é backup? O backup ele vai fazer cópias de segurança de configurações e de dados. E aí essa cópia de segurança, ela precisa ser armazenada em um local seguro. Ele não vai proteger contra a perda de dados. Ele vai ser uma cópia de segurança que vai ser armazenada em algum lugar. E aí, uma vez que você perdeu esses dados, que um determinado recurso foi comprometido, eu posso pegar este backup e restaurá-lo e trazer o meu sistema novamente para um estado de segurança, ou seja, eu vou restaurar os meus dados. Agora, olha só, para que isso seja eficiente, os backups eles precisam ser realizados com regularidade. Porque eu vou fazer uma cópia de segurança. E se depois que essa cópia de segurança foi realizada, eu tive a atualização desses dados, esses dados precisam ser atualizados. Então, o backup precisa ser atualizado. Então, é comum nós termos rotinas de backup, tá? E aí, outra coisa importante é que este backup ele seja armazenado em um local seguro. Não adianta você fazer o backup do servidor e guardar no mesmo prédio do servidor. Ah, mas qual é o problema de guardar no mesmo prédio do servidor? Se o seu servidor perdeu dados por causa de um ataque, e um ataque que veio da rede, ok, beleza, você consegue restaurar esse backup. Agora, e se o teu problema não foi um ataque à rede, mas o teu problema foi uma condição extra, um fenômeno meteorológico? Por exemplo, pode ter acontecido uma enchente que, atacou, que afetou o prédio onde estava o servidor, e aí você perdeu o servidor, por exemplo. Neste caso, vai ter que ter outro servidor e restaura o backup. Ah, mas o backup estava no mesmo prédio, então você perdeu o backup também. Ah, então a gente pode colocar esse backup em um outro local na mesma cidade. Tá, mas você está na mesma cidade e deu uma enchente. Esse local aonde o backup foi armazenado, ele não pode ser perdido também nesse local? Esse local também não está propenso a enchentes? Outra coisa, uma outra situação um pouco mais, talvez não tão comum aqui na nossa região, mas é uma condição que pode acontecer. Ah, se deu um temporal e ele devastou uma região. Teve um caso de um ciclone extratropical e aí ele afetou toda uma região. Teu backup foi embora também, né? Então é importante que os backups sejam armazenados, sejam guardados em um local geograficamente distante. E esse geograficamente distante visa proteger de fenômenos extras que eles afetam uma região geográfica maior e podem comprometer tanto o seu sistema quanto o seu backup. Então, por isso é dito que os backups são normalmente armazenados em outro local, para proteger a mídia de backup se acontecer algo na instalação principal. Então, é importante tanto a frequência quanto o armazenamento, a guarda desse backup em um local distante. Então, a frequência, qual é a frequência de backup? Depende dos dados que vocês estão armazenando, né? E aí precisa ter uma política de segurança que indique qual a regularidade da execução, da realização dos backups. Backups completos, eles podem ser muito demorados, então é importante que
esses backups eles sejam agendados em momentos que a rede ou que os sistemas estejam menos sobrecarregados, tá? E aí podem ser feitos backups parciais em períodos mais frequentes, em períodos mais curtos, e backups mais completos em períodos que permitam, em períodos que a rede esteja menos utilizada. No caso de servidores, alguns backups eles podem ser agendados em períodos específicos do mês, ou das semanas, com uma determinada regularidade, para se ter arquivos completos, né? Agora, o importante é que esse backup um dia vai precisar retornar. E aí, se ele vai precisar retornar, é preciso que eu tenha todos os dados ou dados parciais, aí depende do incidente de segurança que aconteceu. Mas não adianta você fazer o backup se você não tem certeza que esse backup vai funcionar. Então é importante validar os backups. O backup precisa ser testado, ele precisa ser verificado. Ora, se eu vou precisar restaurar esse backup, eu tenho que ter certeza que os dados estão corretos e completos, que eles estão íntegros e que eles estão no sistema de backup. Que os meus sistemas de restauração também estejam funcionando de forma adequada. Então é importante também que os sistemas de backup eles sejam preparados para a restauração e que o próprio backup seja testado com regularidade. Os backups eles precisam ser transportados para um local de armazenamento externo aprovado, né? E aí isso precisa estar nos regulamentos internos da empresa, em rotação diária, semanal ou mensal, conforme exigido pela política de segurança. Então é a política de segurança que vai dizer como vai ser esse backup, qual é a periodicidade, como ele vai ser levado ao local de segurança, quais são os locais de segurança que vão armazenar esses backups. Aí eu vou ter um único backup, e se um fenômeno externo ele comprometer tanto a minha instalação principal, quanto a instalação, o local onde o meu backup está armazenado. Então é importante, às vezes, ter redundância de backups também. E os backups precisam ser protegidos usando senhas, porque, em geral, os backups podem armazenar informações sensíveis, e a senha também é necessária para restauração dos dados. Se alguém pegar o seu backup, consegue obter seus dados privados, os seus dados sensíveis, então é preciso tomar cuidado como os dados são protegidos, como esse backup vai ser protegido. Quando a gente fala de atualizações de seguranças e patches de segurança, é importante a gente pensar que os sistemas, eles têm falhas, eles têm vulnerabilidades. E aí eles não são atualizados apenas para trazer novos recursos. É comum que os sistemas sejam atualizados com certa regularidade para corrigir vulnerabilidades de segurança. Então, quando eu faço as minhas aulas de segurança, eu sempre falo para os alunos que os softwares eles são como casas, construções que elas contêm falhas e aí elas contêm alguns buracos. E por meio dessas falhas, por meio desses buracos, podem entrar alguns ladrões, né? E aí as atualizações, e aí o programador ele não sabe, o desenvolvedor ele não sabe que existem aqueles buracos. Acontece que, vez ou outra, algum analista de segurança passa e faz a investigação e descobre um determinado buraco. E a atualização é o quê? É a correção para aquele buraco. A gente vai lá e vai tampar. Então, é da mesma forma, vindo agora para o software, os softwares eles têm vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades, em alguns casos, não são conhecidas pelos programadores, pelos desenvolvedores. E analistas de segurança podem avaliar esse software, essa aplicação, e descobrir a vulnerabilidade. Essas vulnerabilidades são reportadas para os desenvolvedores que vão vão desenvolver as correções. E aí o software precisa ser atualizado, tá? Então, as atualizações elas precisam ser realizadas com regularidade. Mas qual é o problema da vulnerabilidade? É ela em si? Não, não é ela em si, é a exploração dessa vulnerabilidade.
E, em geral, a exploração é feita por malwares. Então, um malware, que pode ser um vírus, um worm, um cavalo de Troia, um código malicioso, ele vai observar uma determinada vulnerabilidade e aí ele é desenvolvido para explorar esta determinada vulnerabilidade no sistema. Então, se o seu sistema foi atualizado e aquela vulnerabilidade não existe mais, não, o malware ele não vai ter uma ação efetiva dentro da tua empresa, dentro da tua organização. Agora, se você não faz as atualizações, aí o malware vai explorar aquela vulnerabilidade. E é comum encontrarmos muitos malwares, muitas explorações de vulnerabilidades de aplicações que já foram corrigidas há muito e muito tempo. Só que as pessoas não atualizam, os profissionais não estão atualizando os seus sistemas. Então, é importante, é muito importante manter os sistemas atualizados. Então, manter os sistemas atualizados implica em se proteger de malwares que estão explorando vulnerabilidades que já foram corrigidas. Outra coisa, o antivírus também precisa ser atualizado, porque o antivírus porque as atualizações dos antivírus trazem assinaturas ou trazem estratégias para proteger o sistema de malwares recém-lançados. Se você estiver com o sistema desatualizado, você vai ser protegido de malwares antigos, mas não dos malwares que estão atuando, que foram desenvolvidos mais recentemente. Então, o meio mais eficaz de reduzir um ataque de worm, por exemplo, é baixar a atualização de segurança, para proteger o sistema operacional como um todo, tá? E as aplicações. Então, a gente tem dois cenários aqui: o sistema operacional e as atualizações. Então, uma solução para o gerenciamento de patches críticos é garantir que todos os sistemas finais, ou seja, todos os hosts, baixem a atualização automaticamente, que não dependa de alguém que vá lá e clique no atualizar. Por quê? Se a pessoa tiver com pressa ou se a pessoa não tiver vontade, essa atualização não será aplicada. E aí o seu sistema ficará desatualizado. As vulnerabilidades estarão presentes e os malwares explorarão explorarão essas vulnerabilidades, né? Isso vai acontecer uma hora ou outra e muito provavelmente você não vai saber que isso aconteceu, tá? Então mantenha os seus sistemas atualizados. Uma outra forma de autenticação, nós vimos nos vídeos anteriores que uma das fases do ataque, de um ataque à rede, é a obtenção de acesso, né? Então, a obtenção de acesso pode passar por um sistema de autorização. Então, a gente tem, quando a gente fala de controle de acesso, a gente fala de autenticação e autorização. Então, digamos que eu tenho um usuário e esse usuário precisa obter acesso ao meu sistema. E o mesmo serve para um atacante, ele quer acessar o meu sistema está protegido, eu coloquei todas as ferramentas para barrar e para poder entrar, assim como o usuário legítimo precisa acessar o sistema, um atacante também vai tentar acessar esse sistema. Ele vai apresentar credenciais de acesso. Que credenciais são essas? Quem está autenticando? Quem está validando essas credenciais? Então, nós temos os sistemas AAA que ele pode fazer esse serviço, que é o serviço de autenticação e autorização. Então, esses serviços, esse AAA, ele vai fazer autenticação, autorização e A de accounting, do inglês, e aqui eu trouxe o termo em português, contabilização. Qual que é a ideia? Você vai chegar num determinado sistema e você precisa dizer quem é o usuário que está tentando acessar o sistema. Esse usuário pode ser seu ou pode ser de um terceiro. Agora, vai ser sempre aquele usuário, o dono daquelas credenciais, que vai responder pelo acesso indevido, tá? Então, não compartilhe as suas credenciais de acesso. Então, quando é feita a autenticação, primeira coisa, você vai fazer a identificação. Eu vou identificar, dizer quem eu sou, quem é o meu usuário, e eu vou mostrar as minhas credenciais de acesso, que essas credenciais de acesso podem ser uma senha, pode ser, normalmente as credenciais de acesso estão ligadas a algo que a gente possui,
algo que a gente sabe ou algo que a gente é. Então eu posso ter uma senha, que é algo que eu sei, pode ser um token de acesso ou um certificado de segurança, que é algo que eu tenho, ou pode ser uma biometria, que é algo que eu sou. E aí a gente pode falar de vários sistemas de autenticação biométrica. De qualquer forma, eu vou fazer a autenticação. Eu brinco que é uma espécie de cara crachá. Eu vou verificar se você é você mesmo. Ah, eu estou dizendo que eu sou a Angelita e a credencial, e a senha ou a credencial de acesso vai dizer se eu sou quem eu sou mesmo. Ok, uma vez que eu fui autenticado, que eu provei quem eu sou, e isso passou pelo sistema, o próximo passo é fazer a autorização. A autorização significa o quê? O que eu posso fazer no meu sistema? Então, eu tenho o usuário Angelita e o usuário Angelita tem acesso a um determinado e-mail ou a alguns determinados e-mails. A Angelita vai poder fazer a autenticação na rede Wi-Fi. O usuário da Angelita pode ter acesso a determinados ambientes. Então, a autorização ela vai dizer o que a Angelita pode ou o que a Angelita não pode. Aqui no nosso exemplo, nós temos um cartão de crédito. E esse cartão de crédito tem informações, né, o número do cartão de crédito, e eu tenho um limite, e eu posso gastar até um determinado limite. Então, eu estou autorizada a gastar até este limite. No caso dos sistemas do computador, nos sistemas computacionais, a gente tem permissões para acessar determinados recursos ou não e determinadas informações ou não. Ok, tenho a autenticação, fui autorizado, a partir daqui é preciso a contabilização. É preciso guardar registros do que você está fazendo. Então, eu gastei tanto, ok, agora eu não posso gastar mais. Por que eu não posso gastar mais? Porque você já atingiu o limite. Quem disse que eu atingi o limite? Então, é preciso provar, tá? É preciso provar e é preciso guardar registros disso. No caso dos sistemas computacionais, quando você acessa um determinado sistema, o sistema deve registrar logs ou guardar registros de acesso. Esses logs vão dizer quem acessou, o que foi feito, né? Depende de como o log foi construído, mas ele pode indicar quem fez, quando fez e o que fez. Tá? E aí, a partir desse registro, esse registro precisa ser muito muito guardado com muita segurança, porque ele é passível de auditoria. E a auditoria vai verificar se o que foi feito está adequado ou quem fez o que fez, né? E essa auditoria, inclusive, ela pode ser verificada para casos de ataque. E aí, se credenciais com permissões de acesso foram utilizadas para um ataque, tem que verificar quais são os rastros do que foi feito no sistema usando aquelas credenciais, né? Por isso, mais uma vez, muito cuidado com o armazenamento das suas credenciais de acesso, cuidado para não guardar em locais nada seguros, como um post-it colado na tela, uma senha embaixo do teclado ou uma senha mais protegida dentro da gaveta, mas a gaveta é acessível. Ela tem chave, mas a chave está na gaveta. Então, alguns elementos de segurança precisam ser muito observados e não apenas observados, mas seguidos à risca. Então, vamos lá. O conceito de AAA é uma maneira de controlar quem tem permissão para acessar, quais ações elas executam quando acessa e registrar o que foi feito enquanto eles estão lá. Então, isso é o que a gente chama de contabilidade. E ele é semelhante ao uso do cartão de crédito, que vai trazer as informações de quem está usando, estipular um limite do uso e manter o registro, controle dos itens comprados pelo usuário. Ok, então essas informações, elas em geral, elas são armazenadas em um servidor central, que é o servidor AAA. Então, esse servidor, na verdade, é um serviço, né? Esse serviço, ele guarda esses registros para uso futuro, se necessário. A gente espera que não seja necessário utilizar, mas se for, esses registros precisam estar armazenados.
Um outro recurso de segurança, vamos entrar um pouquinho mais na ideia do firewall. Então, o firewall, ele está localizado entre duas ou mais redes e controla o tráfego entre elas, além de ajudar a evitar o acesso não autorizado. Qual que é a ideia? Eu preciso que os dados passem necessariamente por eles. Ele é uma espécie de muro que ele está guardando, está protegendo a passagem dos dados naquele local. E aí, o que ele vai observar? Existem vários tipos de firewall e esses tipos de firewall, eles vão inspecionar partes diferentes do processo de comunicação. Então, nós já estudamos o processo de comunicação. A gente sabe que tenho aplicações, eu tenho uma aplicação que está rodando aqui, o usuário está usando esta aplicação. Então, o usuário startou um browser, ele está usando este computador. Ele abriu o browser, vai digitar alguma coisa naquele browser. Essas informações vão passar para a rede. Mas nas camadas de rede, os dados do browser, da URL, do protocolo HTTP que ele está usando, eles vão ser juntados, eles vão ser encapsulados com informações das camadas de rede. Então, são os cabeçalhos, né? O que passa pela rede é o conjunto inteiro, com os dados do browser mais os cabeçalhos. O que o firewall vai fazer? O firewall vai observar o que está passando na placa de rede e vai verificar se o que está dentro daquele conjunto de bits, daquele conjunto de dados, bate com a informação do firewall. Então, nós temos informações do firewall que nós temos firewalls que faz só a inspeção de pacote, pacote por pacote. Então, ele vai olhar para o cabeçalho, qual o IP de origem, qual o IP de destino, qual a porta de origem, qual a porta de destino, qual é o protocolo que está sendo acessado, e se essas informações elas estiverem nas listas de permissão do firewall, vai passar. Se estiver na lista de bloqueio do firewall, esse pacote ele vai ser o que a gente chama de dropado, ele vai ser excluído, ele não vai ser disseminado, não vai ser propagado pela rede. Então, o firewall ele vai observar o tráfego e vai inspecionar os cabeçalhos para verificar se pode passar ou não. Existem firewalls que eles analisam o estado da comunicação. Eles permitem que uma requisição inicie na rede interna e seja propagado e seja enviado para a rede externa. Nesses casos, alguns firewalls eles impedem requisições que elas iniciam na rede externa e se propagam em direção à rede interna. Qual é o objetivo? Se você pensar numa comunicação cliente-servidor, nós discutimos lá na aula em que falamos de cliente-servidor, eu tenho um servidor que ele inicia e fica aguardando requisições. Quem inicia o processo de comunicação é o cliente. Então, o cliente vai subir e ele vai tentar se conectar com o servidor. Então, o servidor ele é passivo e o cliente ele é ativo. Ele vai fazer a conexão. Em geral, o cliente está dentro da rede interna que eu quero proteger e o servidor está na rede externa. O que acontece? Se os meus usuários estão na rede interna e os serviços estão em uma rede externa, em uma rede remota, então eu não posso ter o início da requisição, o início do processo vindo da rede externa, porque isso, em geral, é um comportamento típico de um ataque. Um atacante vai iniciar a comunicação a partir da rede externa, né? E aí, o firewall de inspeção de estado, ele vai permitir, você pode configurar essas regras lá, ele vai permitir que as requisições, elas iniciem numa rede interna e elas sejam direcionadas para a rede externa. Uma vez que esse processo, típico do TCP/IP, que esse processo foi iniciado, nesse caso, a troca de informações entre o host interno e o host externo, ele vai acontecer da forma normal, tá? Agora, se uma requisição iniciar do host externo em direção ao host da rede interna, aí o firewall pode bloquear. Então, esses são alguns comportamentos que podem existir nos firewalls. Alguns firewalls de nova geração, eles fazem a inspeção do payload do payload do pacote.
Qual é o objetivo? Não apenas analisar se os cabeçalhos estão adequados, mas analisar se o conteúdo do payload é compatível com os conteúdos previstos no protocolo. Então, se eu tenho uma comunicação HTTP, eu preciso que aquele pacote, que o payload, ele esteja de acordo com as comunicações HTTP. Então, os firewalls de nova geração, eles fazem inspeção de conteúdo também. Eles atuam como uma espécie de IPS, tá? E aí, se o teu tráfego ele não for adequado, ele pode bloquear. Aí você pode dizer assim, tá, mas na minha rede interna eu também tenho servidores. É comum e é importante e é interessante que se faça isso, a gente isolar esses três elementos. Então, uma coisa é a minha rede externa. Então, a internet está chegando por aqui. Aqui eu tenho a minha LAN, tá? Aqui eu tenho minha área protegida. Aqui eu tenho os hosts. Esses hosts, eles sempre vão acessar serviços que estão na internet ou estão em uma área que a gente chama de DMZ, ou seja, área desmilitarizada. Essa DMZ, ela serve para, essa DMZ é o local aonde nós vamos colocar os nossos servidores. Local não físico, mas um local lógico dentro da rede. Então, é uma subrede aonde eu vou colocar os meus servidores. E aí, aqui, nesta DMZ, nós vamos ter regras específicas, tá? Então, por exemplo, eu tenho um servidor web. Esse servidor web, eu vou ter regras de firewall, por exemplo, dizendo que esse servidor apenas recebe requisições web e vai trabalhar na porta X e na porta Y. Então, a gente vai deixar as regras bastante restritivas para este determinado tipo de servidor. Tá? Então, a DMZ é uma área em que eu tenho muitos serviços sendo fornecidos e essa área precisa ser protegida com bastante robustez. E aí a gente precisa de profissionais capacitados, qualificados, que compreendam como funciona todo o processo de rede, de administração de redes e de serviços, para criar as regras adequadas para a segurança desta área, que é uma área muito sensível dentro da rede. Então, é comum que a gente tenha firewalls dedicados para a proteção desta zona, desta área desmilitarizada. Eu posso ter uma única ferramenta ligando a minha rede interna e a área desmilitarizada com a rede externa, ou eu posso ter a figura de um segundo firewall que só serve para proteger esta rede externa. Tá? Então, são os cenários possíveis. Então, falando um pouquinho sobre cada um dos cenários, a gente tem filtragem de pacotes, que vai impedir o acesso com base em endereços IP ou endereços MAC, que são os endereços da placa de rede. Ele vai inspecionar também portas de acesso, então portas do TCP e portas do UDP. Então, ele faz a inspeção dos cabeçalhos da camada de rede e da camada de transporte e da camada de enlace. Temos firewalls que fazem filtragem de aplicações. Esse vai impedir o acesso a determinados tipos de aplicação de acordo com o número de portas. A gente tem filtragem de aplicação, a gente tem alguns firewalls que são dedicados à filtragem de aplicações específicas, que são o WAF, por exemplo, que são firewalls para aplicação web, e aí ele só faz a filtragem desta aplicação. Hoje nós temos uma série de recursos de segurança baseado na ideia do firewall para proteger aplicações específicas, tá? Aqui a gente está falando de firewalls em geral. Nós temos filtragem de URL, que vai impedir ou permitir o acesso a sites baseados em URL. Já ouvi esse termo associado a proxies. Então, proxies fazem inspeção de URL. Ele é uma espécie de firewall de URL. E nós temos a inspeção com base em estados, que foi o que a gente discutiu antes. Eu posso fazer a inspeção baseada apenas no pacote, só observando IP de origem e IP de destino, porta de origem e porta de destino, ou eu posso verificar
a questão do estado, uma vez que uma determinada conexão ela foi estabelecida e os pacotes trocados pertencem àquela conexão estabelecida, então eu deixo os dados, as informações passarem, tá? Os firewalls atualmente, eles integram, no mínimo, filtragem de pacotes, filtragem de aplicação e inspeção de estado. Então, no mínimo, eles estão inspecionando esses 3 elementos. Alguns firewalls mais robustos fazem filtragem de URL e outros ainda fazem inspeção do payload das aplicações, que são os firewalls de próxima geração. E aí, falando sobre segurança de endpoints, o que é um endpoint? É um host, é um sistema final, é o ponto inicial ou final de um processo de comunicação, que é um computador individual, um dispositivo que atua como cliente na rede ou servidores, né? Então, ele é a origem ou ele é o destino, ele pode ser o cliente, pode ser o servidor. Então, alguns exemplos comuns são laptops, desktops, servidores, smartphones, tablets e outros dispositivos que estão, eu costumo dizer que estão na mão do usuário. A segurança desse dispositivo é uma das tarefas mais desafiadoras, porque aqui a gente tem uma figura que é uma figura complicada do ponto de vista da segurança, o ser humano. Então, o ponto frágil de todo o processo de segurança é o ser humano, porque o ser humano é falho, o ser humano confunde, esquece, ele pode atuar de forma negligente, imperita, e aí tudo isso pode levar a um estado de segurança. Então, é importantíssimo que as empresas tenham políticas de segurança, documentações, que os funcionários sejam treinados, que eles conheçam a regra, eles sejam treinados, sejam constantemente relembrados de quais são as regras. E precisamos todos, sem exceção, seguir essas regras. E quando eu falo sem exceção, a TI também tem que seguir as regras, a alta gestão também tem que seguir as regras. Não se pode dar um jeitinho e não se pode abrir exceções. Cada exceção é uma nova vulnerabilidade ou várias vulnerabilidades que estão sendo inseridas. Então, os funcionários têm que ser treinados para atuarem corretamente na rede. As políticas de segurança incluem software antivírus. Então, o que eu vou colocar lá no endpoint? Eu vou colocar um antivírus. O antivírus precisa estar atualizado, né? Não adianta você colocar um antivírus e não habilitar as atualizações. O sistema operacional precisa estar atualizado. Você tem que ter, lá no endpoint também, você pode ter um firewall. Deixe o firewall habilitado. Não adianta você desabilitar o firewall. Se você desligar o firewall, você abre todas as portas. E aí é pouco tempo, é uma questão de sorte você não ser atacado. E você vai ser atacado e muito provavelmente você não vai descobrir, você não vai ficar sabendo disso. Então, algumas soluções mais abrangentes, elas se baseiam no controle de acesso à rede. Existem vários recursos hoje para proteger os endpoints, e esses recursos precisam ser aplicados. E mais que isso, é preciso que a empresa tenha recursos que controlem, que analisem, que verifiquem se os endpoints que estão se conectando à rede estão cumprindo as políticas de segurança. Porque o usuário ele vai tentar dar um jeitinho e bloquear isso. E aí, se o usuário conseguir fazer isso, você tem uma brecha de segurança enorme. O que será que o usuário fez naquele host? Em quais links ele clicou? Quais worms, quais malwares estão na máquina desse usuário? Será que esses worms eles podem ter acesso à sua rede e obter dados sensíveis? Qual o impacto disso? Então é preciso proteger, é preciso regras e ferramentas para proteger os endpoints. Neste vídeo nós falamos sobre várias estratégias que podem ser utilizadas para mitigar ataques de segurança à rede. Então, passamos por algumas ferramentas de rede como firewall, backup, passamos por sistemas de prevenção de intrusão e falamos, de forma geral, como é possível proteger a nossa rede.